muito interessante. Se nós observarmos as lições dessa revista, uma revista que veio nos exortar, nos ensinar, desde a primeira lição. O título, da lição, da revista, é muito sugestivo. Gente que ora. Cadê essa gente? Gente que ora. Às vezes nós temos dentre nós pessoas que já estão há algum tempo militando conosco, correndo conosco, está no templo, nos cultos, não falham, não faltam, mas quando você pede para orar, parece que sente-se preso, tímido. Mas não deveria ser assim. E aqui nós vemos uma lição, a de número 12, que tem como título O lugar da oração no ministério de Paulo. O lugar da oração no serviço que Paulo fazia. E o lugar da oração não é o lugar de oração. Não é um local específico. É a primazia, a importância que Paulo dava às orações, às suas deprecações. E é disso que nós vamos tratar. Quero também fazer menção aqui da lição passada. Eu estudei a lição passada e tem uma palavrinha na lição, no título da lição, que eu achei muito interessante quando falava sobre Daniel, Quem esteve aqui pôde participar de uma aula exuberante, importantíssima. E ele fala, Daniel, 2 pontos, a primazia da oração. O que é primazia? É o primeiro lugar. É a importância suma que você dá àquele assunto. E Daniel começa, então, a fazer algo que nós deveríamos estar fazendo. E aí eu pergunto, por que o cristão não ora? Por que o cristão parece que se sente, sei lá, esquisito quando se fala em oração? Você, de fato, tem orado? Não estou generalizando quando eu falo que os crentes não oram. Mas também quero colocar aqui uma diferencinha. Não oram como deviam orar. Não buscam como deviam buscar. Não falam com Deus, que é a pessoa mais importante da sua vida. No versículo 4 do texto que nós lemos, atente para a sua Bíblia aí, no final dele. O que diz aí? Versículo 4. Não, 4 não, o 5. O 5. Olha só. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. E o finalzinho aí fala de um verbo que nós devemos aprender a conjugar. Remir. Remir o tempo. Nós vamos falar disso aqui mais para frente, tá bom? Mas vamos lá à lição agora. E vamos descobrir o que Paulo tem para nos ensinar. No ministério, no serviço de Paulo, a oração ocupava um lugar central. Central. Na sua vida, tem ocupado esse lugar?
Você tem dado a importância devida, sendo para ele uma prática essencial e também constante. Constante. Há uma recomendação lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que nós devemos ser, então, constantes, firmes e constantes. E aqui Paulo repete isso. Ele não apenas orava, olha só, não é somente orar, mas ele também ensinava e exortava os outros a orar. Às vezes, eu fico com saudades. Hoje não tem como praticar mais com os filhos. Mas quem já ouviu falar do culto doméstico aqui? Os cultos domésticos, irmãos, caíram em desuso. Os cultos domésticos já não se fazem mais presentes na vida do cristão. Quando você se reunia com seus filhos para falar da palavra, tudo isso ficou para trás. Cultos dos lares, graças a Deus, foi retomado agora. Talvez não com aquela frequência de antes. Mas você não sabe a importância que isso traz. Porque é lá que nós desenvolvemos. Chegamos, como Lázaro saiu do túmulo, quando Jesus vem para fora, disse para ele, cheio de ataduras, as amarras, andando lá com dificuldade, como um fantomas da vida, né? Mas é ali que ele desenvolve também. Nós temos que tirar as ataduras dessas pessoas. Crentes que não oram no templo, é porque também não frequentou lá atrás, talvez, os cultos do lar, que traz aprendizado. Traz aprendizado. Outro não é evento, mas é uma situação, uma circunstância. Que nós temos uma via de aprendizagem. E é notória, presente, constante. Toda semana tem culto de oração. Olha, você debruçar no altar aqui, dobrando os seus joelhos. Você vai orar. Em secreto, na sua casa. Mas nós temos que orar. Essa revista aqui, Gente que Ora, desde o seu início, fala que nós devemos orar. Orar, orar, sem cessar. É contínuo o processo. Então ele ensinava e exortava os outros a orar. Mas ontem eu tive o privilégio de estar ali num culto do Departamento de Missões da Presbiteriana, o DEMP, juntamente com o nosso querido pastor. E quem pregou foi uma missionária. Eu não a conhecia, Débora é o nome dela. E ela discorreu sobre o assunto Paulo. Paulo foi a personagem escolhida para a ministração daquela mensagem. Quem conhece Paulo aqui? Nós conhecemos o apóstolo Paulo, né? Sabemos que ele foi e depois o que ele veio a ser, né? Um homem que orava e a sua importante tarefa, importante serviço. Irmãos, aquele homem que perseguia, era matador, era um perseguidor contumaz. Maltratava, mas depois dos textos que nós temos no Novo Testamento, das cartas que ele escreveu, dos livros que tem,
Metade é dele. A autoria é dele. Mas Paulo tinha aquelas orações, tinha a oração. Olha só o lugar da oração na vida de Paulo. Vista como um meio de comunhão com Deus e também de receber direção, força. Ele recebia força, consolo. Ele era consolado, né? E também como um meio de intercessão. Ou seja, interceder é colocar-se no lugar do outro. Você já intercedeu por alguém? Já se colocou no lugar de outra pessoa até que ela tivesse a solução do problema? É assim que é o intercessor. Colocar-se no lugar do outro. E assim ia. A oração, como prática central, irmão, é demonstrada por Paulo com frequência, tanto em público como em privado. Por isso nós temos, às vezes, problemas de pessoas, de cristãos que estão muito tempo na igreja e que só oram na igreja. Qual é o lugar da oração para estes? É isso que nós vamos tratar agora. Introdução. Acompanhe na revista a leitura. Você já ouviu falar no piloto automático da oração? Já? Sim. O que é piloto automático? É você fazer as coisas mecanicamente. É fazer as coisas como se tivesse você que dirige. A mudança de marcha você não pensa para fazer, né? Você pensa? Quando vai mudar a marcha, não, o carro é automático. Menos ainda, né? É automático. Mas quem tem carro aqui que tem câmbio mecânico, né? Mudança de marcha, faz mudança de marcha. Você dirige ônibus, né? Você pensa muito para mudar para a terceira, para a segunda e tal. É só que é movimento automático. E quando acontece na nossa vida? É quando não damos a importância devida à nossa oração, o que falamos, o que pensamos, e enfim, irmãos, é muito complicado. Mas aqui está logo na primeira linha da introdução. Pois é, quem nunca fez isso? Muitas vezes nos acostumamos tanto com a correria do dia a dia e acabamos fazendo nossas orações sem aplicar devidamente o nosso coração. O apóstolo Paulo sempre deu evidências de que sua vida de oração era essencial para o triunfo do seu ministério. Você que tem o seu serviço aqui, tem o seu ministério aqui, você tem que cuidar. Você tem que observar como está a sua vida de oração. Está colocando o seu coração, de fato, nisso? Orientou Timóteo a orar por todos em todo o tempo. Abra aí, Eunice. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, versículos 1 e 2 do capítulo 2. Por favor, vamos observar aqui. Capítulo 2, versos 1 e 2. Pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Mas não é isso que acontece. Às vezes nós temos mais vida atribulada do que quieta e sossegada. E por que isso? Falta oração. Falta joelho no chão, Renata.
Agora, por que, se eu for perguntar para os irmãos aqui presentes, Marcos, né, o porquê não acontece de modo constante, frequente e num tempo maior os períodos de oração na nossa vida? Uma das respostas aqui que vai ser a campeã, creio eu, falta tempo. Falta tempo, irmão. Derlei, falta tempo. Eu não tenho tempo para orar, é muita correria, é o dia a dia, correria para lá, não sei o quê, criança, não sei o quê, bababá. É isso, eu não tenho tempo. Mas aqui nós vamos ver que não é bem isso. As Escrituras nos ensinam que Deus nunca nos deixa sem resposta, isso é uma verdade. E o que ocorre é que às vezes Deus diz sim, eu já falei isso aqui uma vez, outras vezes diz não, mais uma das três respostas, e outra diz, que é a pior delas, né? Espere. Talvez a mais complicada seja essa para nós, quando diz Deus, espere. Dá um tempo aí. Vamos observar diferentes situações de como Deus respondeu às orações agora do apóstolo Paulo no decorrer do seu ministério. Eu citei o versículo 4, o finalzinho dele aqui, que é falando remindo o tempo, ou seja, remir o tempo. O que é remir o tempo para você? O que é remir o tempo, irmãos? Vamos ver o que é remir o tempo, depois nós continuamos aqui. Olha só o que é remir o tempo. Eu pesquisei, fui realmente para saber o que é remir o tempo. Remir o tempo significa, a forma bíblica, tá? Aproveitar o tempo de forma sábia e produtiva. Você tem aproveitado o seu tempo de forma sábia? De forma que você realmente sabe que aquilo lá vai trazer proveito para você? Vai ser produtivo para você? Buscando o máximo de benefício para a vida espiritual e para o cumprimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você sabe, mas não executa, não dá um passo em direção a isso. E isso implica em quê? Em viver com foco. O que é que tem te tirado o foco de uma vida de oração? Onde você fala que não tem tempo. É essas porcarias da rede social. É o Facebook, é o WhatsApp, Já reparou que você perde às vezes 2, 3, 4 horas, mas não ora 10 minutos? Eu não sei você, Zé de Castro, que talvez não tenha tanta habilidade no celular, com o celular, porque tem gente que não tem mesmo, mas quando tem, fica ali. Irmãos, é hora de nós nos desligarmos. Eu ouvi testemunhos, irmãos, de pessoas que abandonaram as redes sociais e têm uma vida de oração satisfatória. Houve crescimento que nem foi orado pela irmã aqui. Se nós tivermos uma vida de oração mais intensa. Porque assim nós vamos evitar o quê? Desperdício. Nós desperdiçamos muito tempo. Você acha que eu não me incluo nessa? Quando eu comecei a estudar a lição, reli de novo. E falei, cara, como eu estou falho. Irmãos, se tivesse como me punir, mas a consciência pune, né? E aí, eu não aproveitava as oportunidades que tinha
para buscar a Deus, para orar, para interceder por outro. E essa semana aconteceu. Embora eu esteja, às vezes, conectado ali com as coisas que acontecem ao nosso redor, uma irmã de uma congregação, esposa de pastor, entrou em contato comigo às 2h da madrugada. E eu estava acordado, mas não vi o recado dela. Estava acordado 2h da madrugada. Eu estava estudando. Mas não vi o recado da irmã. Ela pedindo oração. Por favor, pastor, ore por mim. Não falou o motivo que ela estava pedindo a petição da oração, não sei. Mas ela queria que eu orasse por ela. Eu fui ver isso no outro dia. No outro dia, quando vi pela manhã, já eram umas 9h da manhã, eu olhei, até comentei com a minha esposa, mas não orei. Fui responder por volta de 12h. E aí, ela falou para mim, logo assim que eu coloquei, acho que ela viu, ela pegou e respondeu, já estou melhor. Muito obrigado pelas orações. Difícil. Como nós estamos atravessando momentos complicados na nossa vida cristã, porque não damos atenção à oração. Você tem que aproveitar as oportunidades que se surgem na sua vida para orar e glorificar a Deus. A oração é o extraordinário agir de Deus. Diga, filho. Contra nós naquele dia, quando nós falar que não tinha tempo para orar. As redes sociais vai ser testemunha contra nós. Porque diante de Deus nós não orava porque não tinha tempo. Aí as próprias redes sociais vai ser mostrada para ver quanto tempo que a gente tinha e nós não orávamos. Irmãos, eu não vou falar com propriedade, porque não sei se é verdade ou não, se há veracidade ou não. Mas eu ouvi dizer uma vez que o diabo, ele criou e colocou as redes sociais e que Deus criou a Bíblia. Tudo isso para confrontar, para tirar você do caminho. Se você estiver na sua casa, é um dia de descanso. Não terá culto. Ontem, pelo menos, né, eu fui convidado, assim, meio em cima da hora, para ir num culto. E eu fui. Mas aí, você está na sua casa, tranquilo, calmo, não vou sair mais hoje, vou descansar, porque amanhã é um novo dia, e eu vou estar na escola bíblica dominical, vou ter que acordar cedo, vai. Tá, beleza. Mas se você estiver na sua casa, já saboreou aquele jantarzinho fresquinho, quentinho, que a mulher preparou, vai fazer a cesta, né? Vai fazer o quilo. Aí você esparrama no sofá. Olha para a televisão, nada de interessante. Só notícias das mais ruins que tem. Pega o celular. Pega o celular e começa. Vamos lá no grupo tal. Vamos ver as fofocas. Vamos ver isso aqui, vamos ver aqui. E vai indo. Daqui a pouco, é 10, 11 horas. Você olha para o relógio. Nossa, o tempo passa.
por que você não foi orar? Você não precisa de oração? Se eu perguntar aqui, quem é que precisa de oração? É só minha mão que vai erguer? Olha lá, teve mais uma lá. Opa, 2, 3. Nossa, quem é que não precisa? Todo mundo precisa de oração. Mas Paulo nos ensina que nós devemos orar pelos outros, ensinar a orar. Mas você precisa de oração e querem que orem por você. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Francisca, vai rápido aí. Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, olha o que Paulo escreveu aqui. Cada texto, cada versículo que nós temos aqui na leitura diária, irmãos, que você observa na revista, na primeira página, logo abaixo do título da revista, é para ser observado. Você tem observado? Aqui é todo dia. E tenho certeza que se você olhar a segunda-feira, lá, Salmos, versículo 3 do capítulo 4, vai falar com você alguma coisa. E dali desencadeia, né, um processo que talvez você engate uma primeira, uma segunda, uma terceira e vai. Motivação não falta, é que você prefere uma em detrimento da outra. Então, ouve-se muito falar em Paulo pregando, escrevendo epístolas, e nós temos ouvido nas pregações, orientando as igrejas da Ásia e abrindo novas comunidades cristãs. Isso merece destaque, sim. Também a forma como o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo na realização de milagres. Aqui vem uma série de milagres agora, né? Letra A, eu vou ler aqui para correr aqui, tá? A cura de um coxo em Listra. A cura de um homem coxo em uma cidade de Listra é uma inquestionável prova do poder extraordinário do Espírito Santo. Não era de Paulo. Não era de Paulo. O poder aqui é do próprio Deus. Tá? Espírito Santo através da oração do apóstolo Paulo. É através dele. Você quer ser usado? Sem ser destaque? Porque eu já ouvi pessoas contando de que foi orar por pessoas, a pessoa recebeu a graça, vamos dizer assim, recebeu o milagre, e foi imputado o milagre à pessoa que orou. Ela falou, não, ela rejeitou, irmão. Refutou tudo aquilo. Não foi eu. Eu apenas orei por você, fui usada para orar por você e você foi curada por Deus. É bom que isso esteja bem claro, porque tem aí semideuses, né? Pregando que cura, que faz milagre, etc. Mas nesse caso não. Ele viveu o evangelho de Cristo revestido do poder e da unção divina. Isso é indubitável. Não há dúvidas. Depois vem a cegueira de Elimas. Elimas era um encantador.
Um homem que estava tentando apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Então o apóstolo, cheio da unção do Espírito Santo, disse-lhe que, como castigo por perturbar os retos caminhos do Senhor, ele ficaria cego. Você já reparou que está cheio de mensageiros aí do outro lado? Que fazem questão de ficar atrapalhando o bom andamento da obra? Você já se deparou com pessoas assim? Que chega, faz isso não vai dar certo. Ó, o seu plano, a Bíblia diz que os seus planos, todos eles são falíveis. Está falando a verdade? Está. Mas esquece de dizer que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ela prefere dizer que seus planos não vão além. Não fale para Deus. E para falar para Deus, como é que você usa? Como é que é o caminho? Como é que é a via? Como é que é a via? Presbítero. Oração. Cantou a bola aqui. Você ouve Deus através da tua palavra, das Escrituras. E fala com Ele através da oração. Parece que não há diálogo. Irmãos, está na hora de despertarmos. Está na hora de acordarmos. Eu tenho observado aqui, muitas das vezes, as lições aqui, é lógico que eu não somente eu dou aula aqui, mas eu presto uma atenção nos meus queridos professores. É pancada, chicote que vem do lado, vem de cá, né, pastor? Temos recebido muitas exortações aqui. Você tem uma ideia, mudando aqui, abri um parênteses aqui. Você tem ideia de quantas pregações, sermões, você já ouviu? O que é um sermão? Você já ouviu um sermão? Às vezes papai passava um sermão na gente, né? Ou não? Mamãe passava um sermão também? Doía? Às vezes doía mais com um tapa, que uma cintada, que uma chinelada. Eu, do meu jeitinho, eu era meio raquítico, bem magrinho, né? Não era assim, não tinha esse corpício, não. Eu chorava, irmão, só de meu pai falar comigo. E não era uma manteiga derretida, porque na rua era porreta. Na rua eu brigava com um cara maior que eu lá. Mas chegava em casa, meu pai olhava para mim assim, eu já me derretia. Mamãe, senta aí. Tipo Rosângela, assim. Senta aí. E sentava e, o couro vinha só na palavra. Eu preferia apanhar. E nós temos, de alguma forma, apanhado aqui na escola bíblica dominical. Mas aí, eu quero convocar você a pensar um pouquinho. Não tem valido a pena? Né, Marcos? Porque é natural que a nossa carne queira estar de modo confortável aonde quer que estejamos. Seja no culto, seja na escola, seja no departamento. Só quer ouvir o que realmente nos interessa, pregações de um Jesus bonzinho, que passa a mão na cabeça, que não cobra, não exige nada. É isso, mas não é assim. Nesse mundo tereis aflições.
Deus falou que seria fácil? Não. Depois nós temos da cegueira a expulsão de um... isso aqui é interessantíssimo. Se você tiver a oportunidade de observar aqui, olha só o que Paulo fala aqui no capítulo 16 de Atos. Se você pegar o capítulo inteiro, não, do 16 para frente, até o final do capítulo, onde fala dessa jovem aqui que adivinhava, né? O apóstolo Paulo expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem, e como as adivinhações geravam lucro aos seus senhores, eles prenderam Paulo e Silas. Olha, irmão, se você prestar atenção aqui, a partir do versículo 16 em diante, Paulo faz 3 tipos de orações distintas, completamente diferentes uma das outras. A primeira oração que ele faz é de libertação. Ele liberta essa jovem. Depois que ele liberta, aqueles que ganhavam dinheiro com essa mulher, com essa jovem, ficam irados, enraivecidos, não sei se é essa palavra, mas vamos lá. Pegam eles e eles acabam por serem encerrados na prisão. Aí vem uma outra oração. É a oração de adoração. Paulo e Silas cantavam à meia-noite. Adoravam ao Senhor à meia-noite. Confere? Confere? Concordam? Primeira oração, libertação. Segunda oração, adoração. E a terceira oração, qual foi? De salvação. No mesmo capítulo, em menos de 24 horas, Paulo nos ensina que nós podemos e devemos orar, nem que seja em 24 horas, 3 tipos nós podemos orar, fazendo a diferença. Que é quando o carcereiro se vê em apuros, né? As cadeias foram abertas e ele pegou a espada e quis se matar. Foi quando Paulo bradou: não faça isso. E ele pergunta para ele: o que faço para ser salvo, né? O que eu devo fazer? É crer, somente crer, e será salvo tu e a tua casa. E aí, Paulo ora, e a casa inteira é salva. Então, irmãos, quando estiver numa situação e falarem para você, você tem que fazer a oração específica. Já reparou que às vezes nós não sabemos orar como convém? Não sabemos pedir como convém, não sabemos orar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil. Hora do rango. Hora do almoço. Todos assentados ao redor da mesa. Aí pede-se para... O irmão pode orar? Ou a irmã pode orar? Aí começa a oração. Aí, fala disso, fala daquilo, e a fome batendo, está falando aqui. E você ora. 20 minutos de oração e não agradeceu pela comida. A mesa posta, foi Deus quem proveu. E ele falou de enfermidade, falou de tristeza, falou de não sei do quê. E não agradeceu. E a comida esfriando. É triste. Você não vai falar nada para a pessoa, porque é antiético, né? Mas já aconteceu. Já aconteceu. Olha para os filhos, olha para não sei quem. Depois nós temos aqui a ressurreição de Eutico. Né? Eutico foi um jovem que acabou dormindo, enquanto essa história também aqui os irmãos já conhecem. E aqui houve
mais uma vez, a volta à vida. E você pode notar que todas e quaisquer ressurreições que conhecemos da Bíblia, né? O viúvo lá da... O viúvo não. O filho da viúva lá da cidade de Naém. Quem mais? Lázaro, a filha de Jairo, Eutico. Como é que eles voltaram à vida? Por isso que eu quero destacar aqui isso para você. Foi a palavra. A palavra, Odelê. A palavra traz vida. Traz vida. Depois ainda temos, no capítulo 28 de Atos, falando a respeito da picada de uma cobra, uma víbora, após um naufrágio, que Paulo já tinha recebido a promessa de que ia chegar lá. Ele estava tranquilo. Nada poderia atrapalhar. Porque o nosso Deus, Ele cumpre todas as promessas. Ele não falha. E está escrito assim: após o naufrágio, Paulo e os outros prisioneiros conseguiram se abrigar na ilha de Malta. Ao juntar madeira para fazer uma fogueira, o apóstolo foi picado na mão por uma víbora, sacudiu a víbora do fogo e não sofreu danos em sua saúde. É outro exemplo, irmãos, do ministério de Paulo, como foi. Não foi fácil, não foi nada fácil. Depois ainda temos o pai de Públio e outros habitantes de Malta e já na ilha, que foram curados. O apóstolo Paulo recebeu hospedagem durante 3 dias de um homem chamado Públio, o principal da ilha. Seu pai estava enfermo, por isso chamaram Paulo para orar. Quando alguém te chamar para orar, vá. Não faça rodeios. Empunhe a sua espada e vá. Paulo, para orar por ele, após ter clamado ao Senhor e colocado as mãos sobre o doente, imediatamente ele foi curado. Então nós vemos aqui, irmãos, que o ministério, o serviço de Paulo foi permeado de oração. De oração. A sua vida de oração, como está? Você pensa que é fácil orar? Você pensa que é fácil? Não tenho tempo. Não dá. Efésios 5,16, esta passagem bíblica diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são, repete mais uma vez, os dias são para fixar, vai. Os dias são maus. Está aí. Você pensa que amanhã vai ser tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo azul? Não. Vai ter o seu mal. E aí você precisa estar sóbrio e vigilante. É o que Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque tem um cara aí, um sujeitinho, porco, sujo, querendo ferrar você. Desculpe esse meu linguajar aqui, porque é para deixar bem claro e patente a vocês. Ele quer afastar você de Deus. Ele não brinca. E é a todo momento. Qualquer descuido seu, ele vai criar problema para você. Pode ter certeza disso.
Sede sóbrio, esteja atento, vigiai, não durma. Por quê? O vosso inimigo, depois ainda fala o nome dele, né? Reparou? Ele fala o vosso inimigo, o seu inimigo, vírgula, o diabo. Mas aí você não dá muita bola para o que Deus fala com você. O próprio Deus fala com você e você não dá bola. Às vezes vem até outro, aquele amigo íntimo, que foi amigo, depois se converteram, né? Antes era amigo de bar, de copo, que andava para os campos de futebol contigo. Eu já tive amigo assim. Viu, irmão? Nossa, almoçávamos juntos. Um dia ele morreu. Como eu chorei. Não era crente ainda. E aí eu fui no enterro dele, lógico. Família toda. Esse aqui era amigo, aquele amigo íntimo dele. Eu amava. O féretro saiu. Eu fui até velar o corpo. Depois, dali, fecharam o caixão uma hora difícil, né? Um momento difícil. Aí eu desabei. Aí foi para o cemitério. Chegando lá, sepultura aberta, desceram o caixão. Acho que eu fui o primeiro a jogar 3 montinhos de terra no caixão. Virei as costas e fui embora. Existe um amigo que ele vai até ali, ele vai além. Jesus. Tenha este como amigo, fiel, companheiro. Amém, irmãos? A oração e a soberania de Deus. Esse relato bíblico registra pelo menos 3 orações de Paulo. Olha, mais 3 aqui, né? Não tinha tentado. 2 Coríntios 12, 8. Em que não é possível saber precisamente qual é o motivo do seu sofrimento. É o sofrimento de Paulo. Ele chama de espinho na carne. Algo que pedia para que Deus tirasse da sua vida, ou seja, um problema que lhe afligia de modo constante. Olha só aqui. Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. É Ele quem determina. É Ele quem dá as diretrizes. E acabou. E ponto. Não tem essa não, irmão. O que você tem que passar, vai passar. Talvez se não tivesse esse espinho na carne, Paulo não seria assim. Às vezes, nós somos acometidos de alguns males e pede para que, puxa vida, não aguento mais. E não aguenta nada, aguenta sim. Talvez um pouquinho mais ainda. Às vezes você tem que ser apertado ali, moído. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de você, Atos 16, 6 e 7. Eu quero que um homem leia. Pastor Anaíto, Atos 16, 6 e 7. Olha só o que Deus tem para nos dizer nesses 2 versículos do capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele nos usa, Deus usa meios naturais para responder a cada uma das nossas orações. Por favor, Paulo. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo, ele planejava tudo na vida dele. Paulo, ele andava, buscando fazer o melhor e na excelência. No entanto, isso que ele queria fazer, ele foi impedido. E isso mostra a soberania de Deus. É Deus quem determina. É Deus quem conduz. É Ele que está no controle, Juliano. É Ele. Você pensa que você, quando fala, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou para Guará, vou no Atacadão, vou fazer minhas compras e bababá, e depois eu volto e está tudo em ordem. É assim? Não falta nada? É um negócio simples. Ir até o Atacadão, que é Guará mesmo, né? Ir no Atacadão, fazer as minhas compras, retornar para casa e descansar. Simples. Mas não é assim. Você não sabe o que pode ocorrer no próximo minuto. Você não sabe o que pode acontecer daqui a um dia. Amanhã pode não chegar para você. Temos algumas situações aqui dentro da igreja de pessoas que foram acometidas de alguns males. Inclusive tem um ausente aqui, que foi entubado, foi extubado, depois foi entubado de novo e foi extubado, certo, pastor? E está lá. Você acha que ele pensou acontecer isso? Temos aqui também o nosso querido irmão José Pereira, que eu tive o prazer de revê-lo, fui lá dar um abraço. Quando eu fui perguntar como é que ele está, ele falou, e você, como é que ele está? Falou para mim. Os dois moribundos por um tempo. Mas aqui estamos nós. Mas você acha que a gente pensou? Irmãos, quando começou o ano de 2025, eu tinha muitos planos. Um deles é não faltar à escola bíblica dominical. Ainda mais por motivos que eu faltei, tantas. Não era assim. Então, nas situações que se insurgem na nossa vida, e você faz planos, e o Tiago fala que os nossos planos são todos falíveis, você tem que fazer a colocação no final. Fazer a colocação no final. Se Deus quiser. Amanhã eu vou fazer isso, vou a tal lugar, vou comprar, vou vender, se Deus quiser. É a soberania de Deus, Eunice. A soberania de Deus. O silêncio de Deus na oração revela a sua majestade. A sua majestade. Olha só. Como vimos até aqui, o ministério de Paulo sempre fora marcado pelo grande poder de Deus. Porém, nesta oração, ele precisou aprender a depender de quem o havia criado. Você não está aqui por acaso, não veio assim, puf. Não. Ainda no ventre da tua mãe, este Deus tremendo, somente um Deus como o nosso, vai lá na barriguinha da mamãe e assopra o seu espírito. Já viu alguém fazer isso? Somente esse Deus. Ele é soberano e ele é majestoso, né?
É fato que Deus sempre responde às nossas orações, mas às vezes sua resposta é o silêncio. Fala alto. Silêncio de Deus. O escritor cristão Hernandes Dias Lopes, nós falando do nosso querido aqui, afirmou: o silêncio de Deus fala mais alto do que o nosso. Fala mais alto que o nosso. Como ficamos desesperados por uma situaçãozinha pequenininha que você julga ser um monstro. E muitas das vezes você procurou, você foi atrás, você plantou e depois ficou desesperado. O que é desespero? Falta de esperança, exatamente. É a desesperança. Tem a esperança e a desesperança. Não tem mais esperança. E é muito comum esse jargão popular, né? A esperança é a última. Completa aí. A esperança é a última? É nada. Não é não. A esperança, ela não morre. Ela não morre, irmão. Tem gente que tem sogra de nome Esperança. Tadinho. O silêncio de Deus na oração nos leva à dependência da sua graça. O silêncio de Deus na oração nos leva à dependência da sua. Paulo não lamentava o fato de Deus não o ter aliviado de seu sofrimento. Não lamentou, viu, irmão? Não lamentou. Antes ele cresceu na dependência do Senhor, que precisamos também crescer nessa área. E aprendeu a descansar em sua soberana vontade. Perfeito? Boa, agradável. Por que nem sempre nós queremos? Por que nós ignoramos? Eu queria, sinceramente, mas tem algumas coisas que atrapalham. Viver na dependência. Ser totalmente dependente. Porque se eu for dependente, é com Ele. Se eu estiver dependente dele, não é comigo. Não é mais comigo. Às vezes você chega numa igreja, vem advindo de outra igreja, outro ministério, e lá você trabalhava e fazia, e acontecia e tal. De repente você quer, e chega aqui, achando, né, que pode tudo, e que quer fazer, mas tanto naquela como nessa tem regras. Há uma liturgia a ser seguida. E você quer fazer tudo. Você quer fazer até mesmo o trabalho do Espírito Santo. E quando o homem faz, dá tudo errado. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa ele comandar. Você vai fazer o que ele determinar. É isso que tem que acontecer. Acontecem muitas dissensões, muitas contendas. Tem alguns grupos aí que eu vejo acontecer. Muitas contendas. Porque o homem quer fazer. E quer fazer sem consultar. Quer fazer sem ir lá saber de Deus qual é a vontade dele para aquilo. Eu fiz um plano, irmãos, e não sei se vai acontecer. Estou na dependência de Deus. Este ano de 2025, cheguei até a comentar aqui, que gostaria de trocar de veículo, trocar de carro.
Mas para tudo que você quer e intenta fazer, você tem que dar o primeiro passo. Não é verdade? Eu peguei e já dei o primeiro passo. Até falei para o pastor já dei o primeiro passo. Passado o quê? Nós estamos no mês 5. Passados 4 meses, eu já mudei de ideia. Eu falei, talvez não aconteça esse ano. Vai acontecer em 2026, o que eu planejei em 2025. Eu não sei. Será que eu consultei de fato a Deus para fazer tudo isso? Ou ele me deu uma resposta e eu não aceitei? Não sei. Mas o silêncio de Deus, na oração, nos leva à dependência da sua graça. Paulo lamentava o fato de Deus não o ter aliviado no seu sofrimento. Ele cresceu na dependência do Senhor e aprendeu a descansar na sua soberana vontade. Paulo afirma ter fraquezas, ter prazer nas suas fraquezas. Você tem prazer nas suas fraquezas? Ninguém tem. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor a Cristo. Por amor a Cristo tem que ter prazer, sim. Mas é por amor. Você não tem prazer porque a carne dói, é ferido, é complicado. Mas aqui ele fala a respeito. Irmãos, Colossenses 4,5, ele fala como você deve andar. Olha só. Andais sabiamente para os que estão fora, remindo o tempo. Paulo sugere que os cristãos devem viver com sabedoria, tanto em suas interações com os outros, quanto no uso do tempo. Sabedoria, o que é isso? Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria ou não? Tem? Você sabe qual é, Andes? A diferença entre inteligência e sabedoria. Saber resolver as coisas, mas o inteligente... É isso, está certo. Mas vamos dar um exemplo aqui. Mas bem... Nossa, povão. Eu vou perguntar para vocês aqui. Tomate, o que é? Hã? Gostaria que falasse mais alto, tem as crianças aqui que precisam, elas sabem também. Mas tomate é uma fruta. Isso é saber. Isso é inteligência. Concorda? Agora, sabedoria é você fazer uma salada de fruta e não colocar o tomate. Vocês estão rindo? Não é, Juliana? Concorda? Tomate é fruta. Você faz salada de fruta e põe tomate? Por quê? Não é uma fruta. É brincadeira aqui. Gente, para concluir aqui. Vivemos em uma realidade diferente de Paulo. Para o apóstolo, a perseverança no ministério não era uma obra humana, mas é a ação de Deus através da oração na vida das pessoas. É Deus quem começou a obra em nós e Ele é quem a completará. Mesmo havendo oposições e motivos de desânimo, nossa confiança é fortalecida pelas promessas de que Deus sempre ouve o nosso clamor. Irmãos, não tenha dúvida disso. Quando você ora, Deus vai dar a resposta para você, porque Ele te ouve. Amém? Amém. Quero ouvir amém de novo. Amém? Oh, glória a Deus. Estamos então encerrando a aula nesse domingo. Que Deus possa abençoar a sua vida e também você aplicar fazendo um lugar especial no seu coração para as orações. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida.